Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus. O capítulo é o 14, verso de número 22. Quantos acharam? Diga amém. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, a quarta vigília da noite, estava ali só, e o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, mandas-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a sua mão e o segurou, dizendo: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, ele acalma o vento e acaba com a tempestade. E então aproximaram-se os que estavam no barco e o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Aqui no livro de Mateus, no capítulo 14, a Bíblia ela vai nos relatar a respeito da morte de João Batista. João Batista era primo de Jesus. E Herodes manda que arranque-lhe a cabeça. E se junta uma multidão e vai até Jesus, querendo tornar Jesus um rei, uma resistência, para que ele se levantasse contra Herodes, que matou João Batista, contra Roma. E aquela multidão ela se une, e aquela multidão é cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e sem contar criança. E eles ficam ali, e também é nesse texto que nós vemos a multiplicação de 5 pães e 2 peixes. E no texto ao qual acabamos de ler, eu vou ser bem breve, que já são 8h44, o texto ao qual acabamos de ler, a Bíblia nos relata que Jesus ali, após o milagre da multiplicação, ele começa a despedir a multidão. E ele vira para os seus discípulos e pedem para os seus discípulos irem para o outro lado. Certamente eu fico pensativo com essa ordem de Jesus, porque os discípulos provavelmente estavam tristes com a morte de João Batista, e logo após eles presenciam Jesus fazendo um milagre com apenas 5 pães e 2 peixes, alimentar uma multidão de quase 5.000 pessoas. Talvez eu estou falando para você, você já ouviu tanto falar nisso, você talvez ache comum, mas não é comum. 5 pães e 2 peixes no mundo natural não alimenta nem 10 pessoas. Quanto mais 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E diante disso, nós estamos vendo aqui os discípulos, obviamente, com sentimentos tristes pela morte, alegres pelo que viu Jesus operar. E Jesus vira para eles e manda eles irem para o outro lado. Porque Jesus entende que aquela multidão que ali estava queriam nomeá-lo como rei, mas Jesus ele não veio ao mundo para ser rei, ele veio ao mundo para como cordeiro, pela tua vida, pela minha vida, ele veio ao mundo para se entregar, para se entregar pela tua vida, pela minha vida. Ele não veio ao mundo para ser rei na terra. Ele veio ao mundo para trazer o reino dos céus para a terra. Quem entende o propósito ao qual ele foi chamado, ele não se excita com propostas.
Ele não tem ansiedade com propostas. Então Cristo, ele tem o coração dele voltado ao propósito que o Pai já tinha estabelecido para ele. Quer entregar o seu único filho para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha vida eterna. Para todo aquele que nele crê, usufrui da vida eterna. Então ele manda os discípulos irem embora, porque ele sabia que os discípulos no barco diante da tempestade era muito melhor do que os discípulos na praia, sendo acalentado por aquelas propostas. Muitas das vezes você não entende o porquê. Muitas das vezes você não entende o porquê. Deus te manda para alguns desertos, Deus te manda para algumas tempestades. É porque Ele sabe o que você pode ouvir, o que você pode ver e o que você pode se contaminar com o que está ali fora. Então, muitas das vezes vale mais você estar num barco na tempestade, você está diante do mar vermelho com uma palavra de Jesus, do que você está na praia no meio das propostas. Então ali ele está diante daquele mar e ele manda que eles vão para o outro lado. E os discípulos prontamente, eles respeitam a ordem de Jesus, entram no barco e vão para o outro lado. E Jesus, ao despedir a multidão, ele sobe ao monte para orar. E aquele barco dos discípulos, ele começa a ser açoitado pelas ondas. Ele começa a balançar com os ventos fortes. E os discípulos têm medo, entram em desespero. Todos nós sabemos que a maioria dos discípulos de Jesus eram o quê? Eles eram o quê? Pescadores, amém? Pescador entende de mar. Pescador está acostumado a navegar. Dentro da sua profissão, é muito difícil algo te colocar em desespero. Dentro do que você está acostumado a fazer, é muito difícil algo tirar totalmente a tua paz. Imprevisto, a gente sabe que acontece. Mas quando você domina algo e você tem uma visão ampla, dificilmente você perde a paz, você fica desesperado. Aqui, essa tempestade não é uma tempestade comum. Por mais que o mar da Galileia, ele chegava a ter ondas de 3 metros, aquilo acontecia ali normalmente, mas eles sabiam o que era comum. Aquilo que eles estavam vivendo era uma tempestade que estava trazendo medo, que estava trazendo desespero. E quando tem a 4ª vigília da noite, quando os discípulos estão desesperados, vem Jesus andando sobre tudo aquilo que traz medo, andando sobre tudo aquilo que traz desespero para os discípulos, andando sobre tudo aquilo que tenta tirar a paz dos discípulos. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, mas eu tenho uma palavra para o teu coração. Jesus é maior do que qualquer problema, Jesus é maior do que qualquer dificuldade que você possa enfrentar. Eu não sei qual é a sua dor, eu não sei o que tem te causado medo, eu não sei o que tem te causado ansiedade, mas o teu Deus, Ele vem andando por cima de tudo aquilo que te traz medo. Aleluia. Não limite o tamanho do seu Deus, não limite o tamanho do seu Jesus. Ele é maior, Ele é maior, Ele é maior. E quando Ele chega diante dos discípulos, Ele diz o quê? Não temas. Por que vocês têm medo? O que está acontecendo? Vocês não sabem quem te enviou te garante. Você não sabe que quem te chamou, que você está sobre uma palavra de Jesus. E pode vir a tempestade, pode vir o vento, mas o seu barco não vai afundar. Preze por uma vida debaixo de uma palavra. Preze por uma vida debaixo de uma direção. Porque se Ele te enviou, Ele te garante. E Ele vem andando por cima de tudo aquilo que causa medo, por cima de tudo aquilo que causa desespero aos discípulos. Ele está querendo mostrar para eles, não importa qual é o tamanho da dificuldade, não importa qual é o tamanho da tempestade, eu sou maior, eu sou maior. Eu venho andando entre os ventos que estão revoltos, eu venho andando sobre as ondas gigantes. Eu sou maior do que tudo aquilo que está tentando fazer você parar. Eu sou maior do que tudo aquilo que está tentando fazer você desistir. Eu sou maior do que tudo aquilo que está tentando fazer você perder o seu foco. Eu sou maior. Por que você teme? Por que você se apavora? Você tem um Deus, aleluia. Você tem um Deus que você pode confiar. Oh, aleluia. Você está sobre uma palavra. Você está sobre uma palavra de passar para o outro lado. E você vai chegar. Você vai chegar. Não importa qual é o tamanho da dificuldade, você vai chegar. Aleluia.
Aleluia. E Jesus vem andando por cima das águas, entre os ventos. E Pedro vira para ele: se és tu, manda-me ir ter contigo. Eu amo Pedro, porque Pedro, ele era um cara que, meu irmão, diferente. Todos que estavam naquele barco ali, eles tinham fé em Jesus. Eles tinham acabado de ver Jesus multiplicar 5 pães e 2 peixes para uma multidão de quase 5.000 pessoas. Todos eles acreditavam. Mas Pedro vira para ele: se és tu. Vocês acham que Pedro não tinha fé? Ele não sabia que era Cristo? Claro que ele sabia. Mas Pedro queria viver o sobrenatural. Ele vira para Cristo e fala: se és tu, manda-me ir ter sobre as águas contigo. E o que me chama a atenção é que João, amigo de Jesus, ele viu Pedro andar sobre as águas. Lucas viu Pedro andar sobre as águas. Está chegando um tempo para a sua vida que você vai parar de ver, que você vai parar de ouvir, você vai começar a viver sobrenatural na sua vida. Aquilo que você só ouvia falar, você vai começar a viver. Aquilo que você só via, você vai começar a viver. Você vai começar a viver aquilo que você... aquilo que você só ouvia, aquilo que você só via. Aconteceu com o meu vizinho, aconteceu com a minha vizinha, aconteceu com a minha prima. Ela foi curada do câncer, ele foi restaurado, ele se levantou. Você vai começar a ver acontecer na tua vida. Espírito Santo de Deus, hoje aqui Ele está te dando fé, Ele está te dando ousadia para viver o sobrenatural na tua vida. Você vai andar sobre as águas, você vai viver o sobrenatural. Você vai parar de ouvir, você vai parar de ver, você vai começar a viver. Você vai começar a viver. Eu vivi, a minha empresa ela foi reerguida, o meu filho ele foi restaurado. E você vai começar a ver, o meu marido ele saiu das drogas, o meu marido abandonou a bebida, a minha empresa agora é uma das que mais tem lucro. Você vai começar a ver o sobrenatural acontecer na tua vida. Você vai parar de ver acontecer na vida de todo mundo. Você vai parar só de ouvir testemunho. Você vai parar de chegar aqui na Demave e só ver, acontece com um, acontece com outro, mas a tua vida continua do mesmo jeito, a tua vida continua da mesma maneira. Você vai começar a provar o extraordinário de Deus na tua vida a partir do momento que você tiver fé, a partir do momento que você tiver ousadia, a partir do momento que você tiver atitude e pedir: Deus, me leva, me mostra, eu acredito, eu vou viver o sobrenatural na minha vida. Não adianta só ver e só ouvir. A fé ela precisa ser igual um músculo aqui, ó. Ela precisa ser exercitada. Então a fé sem obras, a fé sem movimento, ela é vazia. Nesse culto de hoje, saia daqui entendendo. Você precisa movimentar a tua fé. Movimente a tua fé. Movimente a tua fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se veem, mas que não se veem, mas se espera. Tem água aqui? Não, tem rocha, eu vou passar, eu vou andar, tem rua, é firme. Não, mas é água. É água. Não, não é água não, eu creio, eu acredito. Eu estou sobre uma palavra. 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 E eu vou viver o sobrenatural sobre uma palavra. Vem, 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 Pedro. Anda sobre as águas. A presença dele é real aqui. Vai, abre a tua boca, glorifica o nome dele. Você veio aqui fazer o que? Entrega o seu melhor culto, entrega a sua adoração, entrega o seu melhor para ele. Vai, abre a tua boca e glorifica ele, que ele é o Deus que pode mover o sobrenatural ao teu respeito. Não tem mar vermelho, não tem gigante, não tem potestade do inferno que seja maior do que o teu Deus. Aleluia. Pedro ele não perde a oportunidade de viver o sobrenatural. As nossas igrejas estão cheias de crentes que eles acreditam que podem viver. Eles já ouviram que eles podem viver, eles já viram, mas eles não vivem, porque eles não têm atitude para viver o sobrenatural. A fé está até ali, mas a fé está guardada. A fé sem obras ela é vazia. A fé sem obras ela é vazia.
Se você não movimentar a sua fé, se você não exercer a sua fé, entregando o seu melhor, falando, Deus, é isso aqui, é impossível. O impossível para o teu Deus não existe. Não existe. Pedro foi tão ousado que a gente ouve tanta gente naquele tempo sendo curado, os enfermos, os cegos enxergando, o coxo andando, mas só Pedro que andou sobre as águas. Nós vemos Deus curando até hoje. Até hoje nós vemos Deus curando. Terça-feira, uma irmã foi curada do câncer aqui na igreja, veio contar o testemunho. Quantos milagres nós já vemos acontecer. Mas Pedro foi tão ousado que ele andou sobre as águas. Ele andou sobre as águas. Que Deus hoje te deu ousadia para viver o sobrenatural na tua vida. Que as dificuldades que hoje você está vendo, que hoje você está passando, elas virem testemunho no amanhã. Para nós contarmos a história de Pedro agora, para nós contarmos essa história do barco no meio do mar, no meio das ondas, eles precisaram passar por isso. Talvez essa prova que você está vivendo, essa dificuldade que você está vivendo, é o testemunho que você vai contar amanhã. É o testemunho que você vai contar amanhã. Você tem fé para acreditar que o que você está vivendo é um testemunho para você contar amanhã? É um testemunho que você vai contar amanhã. E Pedro, ele anda sobre as águas. Aleluia. Mas Pedro, ele começa a ter medo. E ele começa a afundar. Enquanto os olhos de Pedro estão fixados em Jesus, ele caminha. Mas quando Pedro olha para as dificuldades, olha para o mar, olha para as ondas, ele afunda. Não, tu não entendeu. Enquanto você continuar olhando para as dificuldades da tua vida, enquanto você continuar olhando para as provações que te rodeiam, você vai afundar. Mas quando você começar a olhar para Cristo, você vai começar a caminhar sobre tudo aquilo que está te causando dor, sobre tudo aquilo que está te causando medo, sobre tudo aquilo que está te causando desespero. Eu profetizo que você vai caminhar sobre tudo que está te trazendo desespero. Tudo aquilo que estava trazendo ansiedade aos discípulos, agora está virando palco para Pedro caminhar por cima. Tudo aquilo que estava trazendo medo para os discípulos está virando palco para Pedro desfilar sobre as águas. Mas o medo faz com que Pedro comece a afundar. Porque Pedro, ele tira os olhos de Cristo e ele começa a olhar para as dificuldades. Ele começa a olhar ao seu redor, irmão. É assim muitas das vezes na nossa vida. Os dias são maus, os dias são difíceis. Tantas provações que nos assolam, quantas diversidades que nos assolam, e muitas das vezes nós esquecemos que nós não podemos tirar o nosso foco de Cristo, porque a partir do momento que a gente tira o foco de Cristo, nós começamos a afundar, as coisas começam a parar de andar, as coisas começam a parar de funcionar. Você tem que entender que você nasceu para depender de Deus. Você nasceu para depender de Deus. Você nasceu para depender de Deus. Porque o medo, ele é uma arma que o diabo usa para tentar nos parar. O medo é muito presente na nossa vida. O medo de não acertar. Aleluia. O medo de não conseguir chegar. O medo de fracassar. O medo de ficar pelo caminho. Mas o teu Deus hoje está te enchendo de fé, enchendo de unção, de ousadia, e te mostrando que se você olhar para o alvo que é Cristo, você vai chegar até o final. Você vai chegar até o final. Por mais que a circunstância toda ao seu redor estejam desfavoráveis a você, o teu Deus, ele não precisa de situação favorável, ele não precisa de ambiente favorável para fazer aquilo que ele quer. Não, você não entendeu. Ele não precisa. Ele não precisa. Pode ser má? Vai andar. É 5 pães e 2 peixes? Vai multiplicar. O recurso é pouquinho, não tem como, isso aqui não existe. Mas ele faz. O problema da nossa geração, o problema da nossa igreja é não entender o tamanho do seu Deus. Quando você entender o tamanho do seu Deus, o tamanho do seu Cristo, qualquer dificuldade que você enfrentar, qualquer situação adversa que tiver pelo seu caminho, você vai olhar e vai dizer: em Cristo eu sou mais do que vencedor. Nele é minha rocha inabalável. Pode vir qualquer situação, pode vir qualquer dificuldade, eu não vou recuar, eu vou continuar, eu vou olhar para o alvo. Aleluia.
Olhar para a tempestade nos faz afundar, mas olhar para Cristo nos faz caminhar. Quando nós estamos sobre uma palavra de Jesus, quando nós estamos sobre um direcionamento de Deus, pode vir tempestade, pode vir dificuldade, pode vir vento forte, mas não tem o poder de te parar. Não tem o poder de te parar. E Pedro agora ele começa a afundar. E Pedro pede ajuda a Jesus. Quando você está sobre uma palavra de Jesus, você pode até parecer que vai afundar, mas Ele está sempre ali para erguer a mão para você e te colocar de pé. Não, tu não entendeu. Se você entendesse, você estava dando glória. Essa situação que você está vivendo, você até parece que está perdendo, você até parece que está em desvantagem, mas Ele está sempre ali para estender a mão e te tirar do nada e te levantar. Você não vai afogar, você não vai afundar, você não vai ficar no meio do caminho, você vai chegar, você está sobre uma palavra, você vai viver o sobrenatural. Se tiver água, vai passar por cima, se tiver gigante, vai cair, se tiver mar vermelho, vai se abrir. Nenhuma potestade do inferno, nenhuma dificuldade é capaz de ficar de pé diante de você.